Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação em Goiás. Lembrando que este é um projeto SEDUC em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Emerson Martins e a nossa aula tem acessibilidade em Libras com o professor Cleiton. Muito bem, hoje é dia de revisão de Europa para o 9º ano. E agora, eu gostaria que você pegasse aí os seus papéis para anotação e prestassem muita atenção nas informações que irão aparecer. Observe aqui esse mapa. O que você viu escrito por cima dele aqui é Eurásia, o que quer dizer que nós temos uma única massa continental, tá vendo? E que nessa única massa continental nós temos dois continentes. Quais deles? O europeu e o continente asiático. Uma grande quantidade de países. São 90 países nessa grande massa litosférica que forma esses dois continentes. Um continente bem grande, o maior do planeta, não é? E um continente bem pequeno, o europeu, cuja quantidade de países, quase todos, cabem no território do próprio Brasil. Muito bem, são 43 países europeus e 47 países asiáticos, formando uma estrutura geológica cheia de recortes naturais, com entradas de mares e saídas de mares também, cuja população se diversifica com variadas línguas, variados modos, hábitos e costumes culturais. Vamos avançando mais um pouquinho aqui e caracterizar. Ô professor, o que irá separar esses dois continentes? Existe algo que o senhor possa me falar que fica fácil para eu entender? Existe sim. A separação é feita por dois aspectos. Um aspecto natural, que nós chamamos de Montes Urais. Os Montes Urais, então, estarão passando nessa posição e irão separar naturalmente a Ásia da Europa. O outro aspecto é o aspecto ideológico, o outro aspecto é o cultural, ideológico, que vai separar o tipo cultural, não é? As formas de vida, as tradições que a Europa tem de diferente da Ásia. Um aspecto também que cabe colocar agora é o geopolítico. Até o final da Guerra Fria, costumava-se dizer que os únicos países considerados europeus eram aqueles capitalistas alinhados ao programa capitalista liderado pelos Estados Unidos. Depois da Guerra Fria, essa divisão ela não é muito mais usual, discutida apenas em áreas de geopolítica. Mas anote essas informações, porque elas lhe servirão no futuro, ali no ensino médio. Ô professor, a Europa Ocidental, caracteriza ela para nós? É aquela que está mais ao ocidente, não é? Aquela Europa que está distante daqueles países denominados do leste europeu. É uma Europa mais desenvolvida. É uma Europa cuja estrutura e a dinâmica econômica está mais resolvida e que oferece melhores condições de vida para toda a população, onde a disparidade socioeconômica acaba sendo um pouco menor do que o leste europeu, menor que aqueles países que eram socialistas, alinhados à República Soviética Socialista. Estão lembrados? Daquele momento da Guerra Fria em que o mundo ficou dividido assim? Há uma intensa circulação de mercadorias, intensa circulação de capitais, intensa circulação de serviços e uma intensa circulação também de pessoas. Trata-se de um conjunto de países que possui um poder de produção, um poder de consumo e um poder de competitividade muito avantajado se comparado com outras áreas do planeta Terra. Tudo bem? Vamos lá. E a Europa Centro-Oriental, professor? Europa Centro-Oriental, aquela Europa que está mais próxima
da Ásia? O que ela tem de diferente da Europa Ocidental? Ora, são aqueles países, como eu já disse, que foram orientados pela União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. São os países que apresentam os piores índices socioeconômicos de todo o continente europeu. São países que apresentam profundas desigualdades sociais, disparidades de renda, não é? Que não possuem um parque industrial muito diversificado, muito moderno, estão muito mais aplicados a produzir no campo das indústrias pesadas, das indústrias de base, e ainda operam muito na atividade extrativista mineral. Anotaram isso? Informação boa demais, você está sabendo muito mais de Europa até aqui. E por falar em Europa, a gente não pode se esquecer de dar destaque ao bloco europeu, ou ao que você pode chamar de União Europeia, constituída hoje de 27 países membros. Ô professor, por que a União Europeia surgiu? O que motivou a formação desse bloco? Como você sabe, a Europa teve que enfrentar duas grandes e catastróficas guerras. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Aí a Europa recebe essa guerra mundial no seu território, ela é destruída, devastada, e aí ela se reconstrói após a Primeira Guerra. Pouco tempo depois, surge a Segunda Guerra Mundial, e a Europa novamente é destruída. Uma completa destruição aparece sobre aquele território europeu, sobre aqueles países. E a Europa, então, tem o desafio de se reconstruir de novo. E ela se reconstrói. Mas tudo que ela quer é que outra guerra não aconteça mais em seu território. Então, eles têm uma brilhante ideia. Eles resolvem se unir. Eles resolvem se juntar. E propõem um para o outro, os países europeus, que eles devem compartilhar os seus territórios mutuamente, facilitando economicamente a vida dos países membros dessa união que vai nascer após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que estimulou a formação da União Europeia foi a necessidade de combater, de impedir que novo conflito passasse a existir lá e que esses países unidos, juntos, os países europeus, pudessem fazer frente, pudesse competir com mais força, de igual modo, com os Estados Unidos e com a própria União Soviética, que agora eram as nações hegemônicas do espaço econômico mundial. A Europa sempre foi, até o final da Segunda Guerra Mundial. Ela, com as guerras, perdeu a hegemonia. Quem ganha essa hegemonia? Estados Unidos e União Soviética. O mundo é competitivo, economicamente falando. A Europa precisou se unir para, obviamente, competir com esses países que são hegemônicos agora. Professor, qual é o embrião? Não é? Onde é que nasce a União Europeia? Ela vai nascer na década de 50, especialmente quando a chamada Benelux, um bloco econômico, uma comunidade que nasceu, olha só, o embrião, Tratado de Roma, assinado em 1957, com quem? Com a Benelux. Benelux já existia. O que significa Benelux, professor? Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que se uniram a França, a Alemanha e a Itália e criaram um bloquinho chamado de SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Nasce, então, o primeiro bloco de colaboração mútua econômica, de livre circulação para mercadorias ali dentro do continente europeu. A partir daí, com o passar do tempo, outras alianças com outros países que não faziam parte desse primeiro momento, que eram 6 países, ou seja, a Europa dos 6, outros países vão se alinhar a eles, vão se unir a eles e vai surgir a Europa dos 12. E depois disso, esse bloco vai crescendo até chegarmos em 1991, 92, com o Tratado de Maastricht, que vai criar uma moeda única para um grupo grande de países que agora formam o bloco europeu. Moeda única, Banco Central, um parlamento para poder dirigir
esse bloco econômico e fazer com que esse bloco garanta para os povos bem-estar social, segurança, melhores condições de vida, competitividade em escala global. Essa é a ideia do bloco. A União Europeia, então, é um importante ator econômico global. A União Europeia, ela é capaz de gerir crises. Quando o mundo teve crises, a União Europeia aparece emprestando capitais, dinheiro, fazendo empréstimos, não é? Promovendo o consumo, tentando de algum modo equilibrar as contas ali no continente europeu, promovendo o consumo em escala global para que a economia saia devagar da crise. Entendeu então a motivação do bloco europeu? Quando falamos do bloco europeu e citamos quais são os seus objetivos, gerar bem-estar, segurança, não é? Trazer paz para as comunidades, para os países da Europa, nós então temos que destacar um processo, um fenômeno importante que acontece na Europa. Qual é? A xenofobia. O que é a xenofobia, professor? A xenofobia é o medo. A xenofobia é a aversão. A xenofobia é a aversão ao quê? Aos estrangeiros. Aos estrangeiros, principalmente aqueles que vivem em áreas conflituosas próximo do continente europeu, na Ásia, no Oriente Médio, que acabam fugindo desses conflitos de suas áreas e migrando para o continente europeu. Aí, os europeus vão enfrentar problemas locais e vão culpar os imigrantes por estes problemas. Estes movimentos xenófobos são graves, são antigos e vêm desde a Idade Média, com a perseguição católica aos muçulmanos, com a perseguição católica aos judeus, até chegar ao ápice do massacre dos judeus, do Holocausto, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, vamos avançando mais um pouquinho. Populações das zonas de conflito, então, buscam refúgio na Europa e, ao buscar refúgio lá, sofrem o preconceito da população europeia que acredita nos imigrantes à conta da violência e da crise econômica que surge dentro do território europeu. Qual é o resultado disso? Ataques, agressões, violência, neonazismo, surgimento de conflitos novos dentro do território europeu. Professor, resumindo, o que o senhor pode dizer sobre a aula de hoje? Ou melhor, revendo, divisão da Europa e da Ásia, montes urais, aspectos culturais podem promover essa separação e essa divisão dos dois continentes. A União Europeia, professor, para o que nasceu? Quando nasceu? Para que serve? Como está hoje? Vale destacar que a Inglaterra está num processo de Brexit e até o final de 2020 ela poderá definitivamente promover a sua saída da União Europeia. Essa é uma informação importante. E quero destacar isso. O que significa essa charge? Olhando para ela, moço e moça, o que significa essa charge? Essa charge trata do que nós acabamos de falar, da xenofobia. Significa a Europa rejeitando os vários imigrantes que procuram a Europa como um refúgio, como um esconderijo, uma área de segurança dos conflitos de origem. Muito bem, a gente agradece a sua participação. Esteja conosco na próxima semana. Até lá. Muito obrigado.